Olá, meus amigos. Estamos aqui para nossa terceira aula, de física do nosso cursinho popular Edson Luiz. Nós falamos na aula 2 sobre movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento variado e movimento uniforme. Tá? O movimento uniforme tem a velocidade constante, portanto a aceleração é zero. E o movimento uniformemente variado, ele varia, a velocidade varia, mas varia da mesma forma, né? Vai no crescendo ou no decrescendo, né? O móvel está ganhando velocidade ou ele está diminuindo de velocidade. Se ele estiver diminuindo a velocidade, a aceleração tem um sinal contrário ao da velocidade. A aceleração é negativa, mas a gente às vezes pode ter a velocidade negativa. Se a aceleração e a velocidade têm sinais diferentes, o movimento é de freada, o movimento é diminuição de velocidade. Se velocidade e aceleração têm mesmo sinal, aí o movimento é acelerado. Tá? Nós vamos ver a aula de hoje, é uma aula de exercícios. Nós vamos fazer exercícios. Tá? Então, eu passei aqui uma série de exercícios, a gente vai fazer algumas, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa diferente na aula de hoje. Tá? Vou pedir para vocês fazerem o seguinte, a gente vai ler o exercício e vocês vão, parar o vídeo. Por quê? Porque vocês vão tentar fazer o exercício sozinhos. Aí vocês, depois que vocês tentarem fazer, vocês continuam, porque logo depois, o slide seguinte é a resolução daquele exercício. Aí vocês veem o que é que vocês acertaram, o que é que vocês não conseguiram fazer, tá? Passa para o segundo exercício, novamente dá uma lida no texto e para, porque o texto inclusive vai estar na frente de vocês. Aí vocês vão poder estar consultando, tá? Tentando fazer. Tá? Aí fez, ou não conseguiu, por algum motivo, né? Não conseguiu, então passa para frente, bota ali para o play de novo para continuar a ver o próximo slide, a resolução, e assim por diante. Os exercícios que vocês não conseguirem fazer, que vocês verem na resolução, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, depois, um tempo depois, vocês voltam nele, voltam na aula, tá? E tentem fazer de novo. Veja o exercício, lê, tenta fazer de novo, tá? Porque é assim que a gente aprende. Bom, então vamos lá, gente, vamos para os nossos exercícios. Bom, no nosso primeiro slide eu fiz um resumo aí do que é o movimento retilíneo uniforme, tá? Que tem uma única fórmula, né? Que o deslocamento é igual à velocidade vezes o tempo. No caso do movimento retilíneo uniforme, como a velocidade é constante, a aceleração é zero. Por quê? Porque a aceleração mede variação de velocidade. Se não tem variação de velocidade, a aceleração é zero. No movimento retilíneo uniformemente variado, no movimento uniformemente variado, simplesmente, nós temos duas fórmulas que eu dei. A velocidade é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E o outro, o deslocamento, é a velocidade inicial vezes o tempo mais a metade do produto da aceleração pelo quadrado do tempo. Tá? Mas é também útil ter mais uma formulazinha que às vezes as variáveis que a gente não consegue usar aquelas duas equações. Então a gente tem uma outra que diz que a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Tá? E a gente tem que a queda livre é o movimento uniformemente variado, retilíneo, em que a aceleração é a aceleração da gravidade, que vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Há variações nisso, inclusive é um motivo de estudo, né, da geofísica, né? Mas normalmente a gente vai arredondar a aceleração da gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos então para o segundo slide. Bom, então nós temos aí dois exercícios. Caiu até num vestibular antigo, né, na Universidade Federal do Pará. Um ponto material parte do repouso e após em MRV e após percorrer 12 metros está animado de uma velocidade de 6 metros por segundo. Aí pede a aceleração escalar do ponto material.
Esse nome aceleração escalar a gente vai ver na próxima aula, mas não tem mistério, tá? É porque tem a aceleração vetorial também, tá? Mas então, esse é o primeiro exercício. Vocês podem parar, tá? E tentar fazer. O segundo, uma pedra lançada do 10º andar de um prédio com velocidade inicial de 5 metros por segundo. Sendo a altura nesse ponto igual a 30 metros, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, pede a velocidade da pedra ao atingir o chão. Então, no próximo slide, então, próximo slide, eu tenho os dados, o deslocamento, saiu o ΔS, né, porque às vezes a nomenclatura é outra. O D, o deslocamento é 12 metros, a velocidade é 6 metros por segundo e a velocidade inicial é zero. Por que é zero? Porque ele parte do repouso, é dado do problema. Para calcular a aceleração com esses dados, a gente utiliza a equação de Torricelli, que está aí, tá? Então é só substituir e chegar ao resultado, é a alternativa A. Voltamos rapidamente para o slide 2, para a gente ver então uma pedra lançada do 10º andar de um prédio com velocidade inicial de 5 metros por segundo. Tá? Então, ele cai... A altura desse ponto é 30 metros e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos para o slide 4, que tem a resolução. Os dados são: a velocidade inicial é 5 metros por segundo, porque eu joguei para baixo. Ele tem uma velocidade inicial. A altura é 30 metros, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, novamente, com a equação de Torricelli, eu chego à velocidade. Né? Velocidade final é a velocidade inicial, mais 2 vezes A vezes o H, que é a altura. Tá? Então, é só resolver aí. 5 ao quadrado, 2 vezes 10 vezes 30. Tá? V ao quadrado é 625. Raiz quadrada é de 625, 25 metros por segundo. Tá? Então, vamos para o próximo. Aquilo que eu falei, tá? Vocês têm alguma dificuldade e tal, procura ver, depois faz de novo. Mais tarde vocês voltam para o exercício e tentam fazer. Tá? O mesmo exercício que já foi corrigido. Esse terceiro exercício, ele caiu numa prova do Enem em 2017. O motorista que atende a chamada de celular, ele é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes, devido a que ele tem um tempo de reação diminuído. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo. Então, gente, olha aqui. Aqui é a primeira coisa. A gente tem que pensar nos 2 motoristas, tá? O primeiro, ele acelera o carro a 1 metro por segundo ao quadrado e atingiu a velocidade de 14 metros por segundo. Tá? E a aceleração dele era 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é chegar a essa velocidade final, 14 metros por segundo do primeiro motorista. Aliás, os 2 motoristas freiam com a velocidade de 14 metros por segundo. Enquanto o desatento, em situação análoga, leva mais 1 segundo para iniciar a frenagem. Enquanto isso, a velocidade dele está aumentando. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total? Tá? Então, vamos lá. Aí eu precisei de 2 slides para resolver. Tá? O próximo slide. Então, vem a resolução aí. Primeiro, vamos calcular a distância percorrida pelo primeiro motorista durante a emergência. Tá? Então, eu estou lá. A velocidade inicial é 14 metros por segundo. Ele freou quando estava a 14 metros por segundo. A velocidade final é 0, porque o carro parou. Está sendo freado, a aceleração negativa, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Tá?
Então é só colocar na fórmula v ao quadrado, 0 ao quadrado, v0 ao quadrado, 14 ao quadrado, mais 2 vezes menos 5 vezes d1. Tá? 2 vezes menos 5 vai dar menos 10. Tá? E 14 ao quadrado é 196. Então, o D1, né, é igual a 196 sobre 10, dá 19,6. Então, o primeiro motorista percorreu 19,6 metros, tá? Desde o momento da emergência. O segundo motorista, a gente precisa ver uma coisa. Ele percorreu ainda 1 segundo. Ele levou 1 segundo para começar a frear. Então, dessa forma, é necessário calcular a distância percorrida neste tempo. Perceba que antes de pisar no freio, os carros estavam com uma aceleração constante igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a velocidade final dele vai ser o quê? 14, que no momento da emergência a velocidade dele era 14, os dois estavam juntos, 14 metros por segundo. A aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado e o tempo 1, 14 mais 1 vezes 1, 15 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele vai frear. Agora vamos calcular a distância percorrida nesse 1 segundo. Tá? Então eu vou usar novamente a equação de Torricelli. V ao quadrado, que é 15, é V inicial 14 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância, vezes o deslocamento. Tá? Então, eu fico com essa distância percorrida durante esse 1 segundo de 14 metros. Agora nós vamos procurar calcular a distância percorrida pelo segundo carro até ele frear. A velocidade inicial dele, então, era 15, a velocidade final é 0, porque o carro parou, e a aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração é a mesma dos dois carros. Tá? Então, vai ser 0 ao quadrado, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial 15 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, eu já botei menos aí porque a aceleração é negativa. 2 vezes 5 vezes o deslocamento, esse segundo deslocamento, que deu 22,5 metros. Ou seja, ele percorreu os 14,5 daquele 1 segundo, que ele não tinha freado ainda, mais 22,5. Ele percorreu 37 metros. Tá? A distância que o segundo motorista percorreu a mais vai ser 37 menos 19,6. 17,4 metros. Tá ok, gente? Se quiserem, analisa tudinho, faz tudo de novo, olha lá na fórmula, a fórmula tem que estar anotadinha com vocês aí, tá? Para vocês entenderem que é só aplicação de fórmula, tá bom, gente? Tá? Então vamos para o próximo slide, tá? Um corpo é abandonado a 80 metros do solo. Abandonado, largou. A aceleração da gravidade e o corpo está livre de forças dissipativas, né? Quer dizer, forças dissipativas é o quê? É a resistência do ar. A gente está ignorando. Determine o instante e a velocidade do móvel ao atingir o solo. Parem, usem as fórmulas, tá? Quais são as grandezas que a gente tem aqui? 80 metros é o caminho percorrido, é a altura, a aceleração da gravidade, tá? E eu quero saber, a velocidade inicial é dada. Qual é a velocidade inicial? É 0, porque o corpo foi abandonado. No exercício anterior ele foi lançado para baixo com uma velocidade de 5 metros por segundo, agora ele foi abandonado. Então a velocidade inicial é 0. Então parem, tá? Para a gente ir então para o próximo slide. Então, nós temos aí a resolução, né? Que a altura é 80, V0T, V0 é 0, tá? Mais a aceleração da gravidade 10T sobre 2, aí eu acho o tempo que é de 4 segundos. Né? E tendo o tempo, eu vou naquela fórmula V que velocidade é a velocidade inicial mais GT, velocidade inicial é 0, 10 vezes T, dá 40 metros por segundo. Tá? Vamos então para o próximo. O móvel é atirado verticalmente para cima. Aqui eu vou introduzir uma coisa nova que eu não falei ainda, tá? Que é a gente determinar a função horária do movimento, ok? Que é esse item aí, mas é uma questão só da gente acrescentar uma coisinha só que a gente estava vendo, tá? Então, ele é atirado verticalmente para cima a partir do solo,
com a velocidade de 72 km por hora. 72 km por hora divide por 3,6 dá 20 metros por segundo, tá? Então, as funções horárias do movimento, o tempo de subida e assim por diante aí, tá? Leiam, tá? Gravem, anotem, tentem fazer, tá? Então, para a aula aí para vocês poderem entender perfeitamente o que está sendo pedido, tá? Para a gente resolver. Então, vamos lá, função horária. O que é a função horária? É isso que eu escrevi aí, ó. S é igual a S0 mais V0t mais a metade do produto da aceleração pelo quadrado do tempo. Ora, é exatamente a fórmula que a gente estava vendo antes. Só que aqui agora apareceu um S0, tá? Se eu passar esse S0 para o outro lado da equação, eu vou ficar com S menos S0, que é o deslocamento. Tá? O deslocamento é exatamente isso, o S menos S0. Então, S é a posição final do móvel e o S0 é a posição inicial. Então, eu tenho aqui o seguinte. Na revolução aqui, o S0 é 0, o V0 é 20 metros por segundo e a aceleração, aí é que vem o detalhe, tá, gente? A aceleração eu vou colocar como menos 10 metros por segundo ao quadrado. Eu poderia colocá-la positiva, 10, mas a velocidade inicial teria que ser menos 20. Tá? Por quê? Porque quando o movimento é de diminuição da velocidade, que é uma frenagem, a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes. Tá? Então, se eu joguei a pedra para cima, a velocidade dela vai diminuir até atingir a altura máxima. Então, a aceleração da gravidade tem sinal diferente da velocidade. A velocidade está para cima e a aceleração da gravidade está para baixo. Então, tem que colocar sinais diferentes. Tá? Então, eu resolvo. Tá? V0 tem 20 vezes t. Né? Fica 10 sobre 2, t ao quadrado, 5t ao 2. Então, a equação horária do espaço é S igual a 20t menos 5t ao quadrado. Isso me dá a posição S em qualquer instante t. Tá? Se eu quiser saber qual é a posição que está em 1 segundo, 2 segundos, essa é a equação horária para esse movimento. Tá? E a equação horária da velocidade é V0 mais GT. Então fica sendo 20 menos 10t, porque a aceleração é menos 10. Tá? É a função horária da velocidade. Agora, tendo a equação horária, eu acho o tempo de subida. No tempo de subida, a velocidade final é 0. É quando ele atingiu a altura máxima. Então, 0 é igual a 20 menos 10t. Então, eu já estou usando a função horária desse movimento. Tá? Então, eu acho t igual a 2 segundos. Tá? No próximo slide, eu tenho calculo a altura máxima atingida da mesma maneira. Se eu já sei que ele atingiu em 2 segundos, então eu vou usar V0t, 20 vezes 2, menos o 10 sobre 2, né? Fica 5, 2, que é o tempo de subida, ao quadrado. Então, eu acho que ele atinge a altura de 20 metros. Em 3 segundos, qual a altura e o sentido? Tá? Em 3 segundos, eu acho ali, ó, já imediatamente, qual é a altura que ele está, em 15 metros. Repara que eu não preciso me preocupar se ele está subindo ou se ele está descendo. Eu vou achar, se eu fizesse a velocidade, eu iria achar a velocidade negativa, porque com 3 segundos ele tá para baixo. A velocidade está para baixo também. Tá? Então, se eu fizer a equação horária, né, que é 20 menos 10t, tá? O t vale 3, 20 menos 10 vezes 3, 30. 20 menos 30 daria menos 10. A velocidade seria de menos 10 metros por segundo, tá? No instante de 3 segundos. Ou seja, o menos significa o quê? Que ele está apontando para baixo, igual a aceleração da gravidade, que eu também considerei como sendo negativa. Certo? O tempo de descida é igual ao tempo de subida. Portanto, o móvel irá atingir o solo depois de 4 segundos. Se ele levou 2 segundos para subir, ele vai levar 2 segundos para descer, porque a aceleração da gravidade é a mesma. Tá? A velocidade com que ele retorna ao solo é a mesma com que ele foi lançado. 20 metros por segundo, 72 quilômetros por hora. Minha gente, é isso aí, tá? Eu estou deixando também uma lista, eu peço então reiteradamente para vocês leiam o exercício, parem a aula, tentem fazer. Se não conseguir fazer, veja a resolução, mas mais tarde volta de novo para o mesmo exercício, parando e lendo ele direitinho e tentando fazer sozinho.
Tá ok, gente? E eu estou deixando também mais uma lista de exercícios em PDF com 10 exercícios, tá bom? Um abraço grande, até a próxima aula.